Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim: correndo em direção ao alvo. Então nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, falou para o povo de Filipos, os filipenses. Então aqui diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Então, o que o apóstolo Paulo ele escreveu aqui? Como eu falei, movido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo ele escreveu aqui 13 cartas muito importantes. E aqui Paulo ele fala que apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Naquela época, os gregos eles valorizavam muito essas corridas, né? Esses jogos, por isso que vieram ali os Jogos Olímpicos. E aquela pessoa que ganhava, ela recebia ali umas, deixa eu só achar aqui, peraí, uma grinalda de folhas, né? Geralmente eram folhas de louros, né? Em sinal de divindade. Aquela pessoa, ela era, o atleta, fulano, né? Mas não é isso, porque muitas vezes, né? Aqui esse alvo era em valor o quê? Do dinheiro. Então aqui Paulo ele faz uma analogia comparando a corrida, né? Ele faz uma analogia com o grande prêmio dos cristãos. Para nós é a glória da salvação eterna, não, né, que ela é o que ela não é conquistada, né? Se não for através do meio da graça de Deus. A palavra diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então nós temos que nos esforçar para buscar, para aprender, para caminhar. E você vê aqui aonde Paulo fala sobre a maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela mostra que nós nos tornamos adultos, aquelas pessoas que estão ingerindo o alimento sólido. Então, o Espírito Santo tem me movido muito, né, a falar, a ler, estudar em questão da maturidade espiritual, para você ver que ele começou com o Dia da Criança, falando sobre o ser como uma criança para herdar o reino dos céus, mas não agirmos como crianças nas meninices, nas teimas, nas birras, e falou também a forma, né, da gente ingerir esse alimento sólido. E a gente entende que a maturidade é perceber o que não lhe serve mais e desapegar. É desapegar, por isso que Paulo disse aqui, eu corro para o alvo, sem olhar para trás. Por quê? Quando um atleta corre, eu já falei isso aqui, ele não fica correndo e olhando para trás, para ver quem está atrás dele, quem está mais perto, se vão passar dele, não. Ele segue no foco, que é chegar, passar a linha de chegada, subir no pódio e receber o troféu, né? Receber ali aquela premiação. Por isso que Paulo aqui, ele usou essa analogia da corrida. Porque eu não posso ficar correndo e olhando para trás ao mesmo tempo. Eu vou cair, eu vou tropeçar, eu vou errar o caminho.
Então, nós precisamos ter um foco. O nosso foco é Cristo, o alvo. O alvo do cristão é a salvação. Não é dizer, ai, eu aceitei Jesus, tudo se fez novo, hoje eu já sou... Não é assim que as coisas funcionam. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, eu não vou mais praticar aquelas obras. Eu vou seguir para o alvo, como Paulo disse aqui, tendo maturidade espiritual, buscando esse crescimento espiritual, deixando as coisas velhas para trás, as coisas que eu praticava, as coisas que eu fazia, aquilo que eu falava, mudando minha forma de pensar, de falar, de proceder. Aí eu vou viver uma nova vida, eu vou ser uma nova criatura, porque eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometia lá atrás. E é saber o que não combina mais com você, né? Se tornou, é aquilo que não combina mais com o que você se tornou. Deixar isso, que isso vai embora. Porque quando a gente conhece Jesus, a nossa vida ela é transformada. Então tem coisas que não cabem mais para mim. A palavra diz, Paulo mesmo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu começo a ver o que me convém. Como exemplo, né? Quando a gente olha uma foto antiga, a gente vê o estilo do corte de cabelo, a roupa que a gente usava, talvez, né, era a moda da época ou era coisa de jovem, né? O fato é que em determinado momento você mudou e abandonou aquele corte de cabelo, aquele estilo de vestuário. E a gente pode entender que a gente amadureceu em relação a como nós nos apresentamos. A gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando as nossas expectativas, a gente vai mudando a nossa forma de proceder, de pensar. A gente pensa mais, a gente ouve mais, a gente fala menos. A gente começa a agir de acordo com a palavra. E a gente vê que a gente aprende aqui com esse versículo, desses versículos que eu acabei de ler, a gente vê que, como Paulo disse, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Amadurecer também significa assumir responsabilidades e fazer o que tem que ser feito, não o que se quer fazer. Aceitar os desafios do futuro sem abandonar a coerência, né, do presente. Maturidade é fazer o que dá certo, não o que as suas emoções exigem. Então, ter maturidade é agir da maneira certa. Eu não posso agir com as minhas emoções, com os meus sentimentos, porque o que a palavra diz? Enganoso é o coração do homem. Então, se eu me deixar ser movida pelas minhas emoções, eu vou tomar decisões erradas, porque enganoso é o nosso coração. A gente pode pensar que está tomando a atitude certa, fazendo a escolha correta, mas movido pelos nossos sentimentos, sem ser com a nossa razão, nós vamos tomar decisões erradas, precipitadas, e nós vamos nos decepcionar depois. Então, por isso que Paulo disse aqui, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, o prêmio o qual ele estava correndo, mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Então, o que Paulo quis dizer aqui? Eu não posso viver do passado. Se Paulo fosse viver do passado dele, ele ia pensar o quê? Eu persegui a igreja, eu consenti na morte de muitos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele ia ficar só se culpando e ele não iria fazer aquilo que ele foi chamado, porque a Deus disse o que? Esse é um vaso escolhido, eu escolhi esse aí.
Então Deus ele chama. Então pare de se sentir culpado, pare de ficar preso na culpa, no remorso. Porque se a pessoa ficar remoendo amarguras, ela não vai seguir para o alvo. Ela não vai correr essa carreira que lhe foi proposta, como diz a palavra, né? Onde Paulo disse, né? Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele combateu o bom combate. Ele passou por lutas, ele passou por prisões, ele passou por naufrágios, mas ele combateu o bom combate. Ele percorreu a carreira que lhe foi proposta por Deus. E ele guardou a sua fé. Ele disse, se viver hoje para mim, beleza, mas se eu morrer, para mim é lucro. Por quê? Porque Paulo sabia para onde ele ia. E é isso que nós temos que correr nesta direção. Em direção a esse alvo. Como eu falei antes. Um atleta, se você assistir ali aquela corrida que tem ali no final do ano, né? A corrida de São Silvestre, sempre lá em São Paulo. Você observa aqueles corredores correndo. Ali vai pessoas do mundo todo correr ali. Vários atletas ir lá correr. Você vê algum atleta correndo e olhando para trás? Você assistiu às Olimpíadas ali, naquelas corridas que eles tinham ali, com barreiras, sem barreiras? Você viu algum atleta correndo e olhando para trás? Nenhum. Eles corriam olhando fixamente para frente, para poder passar o tempo, né? Porque ali eles tinham um tempo determinado para correr. E assim somos nós. Nós temos um tempo determinado. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que lutar, batalhar e correr para o alvo. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso pegar atalho. Aquela pessoa que está ali, um atleta que vai seguir um percurso, ele não pode seguir por atalhos. Ali é passado para ele, ó, vocês têm que correr por aqui e ali. Para ele seguir o percurso é este aqui. Então, é aquilo ali. Então nós temos um percurso, um caminho, uma direção a seguir. O alvo, que é Cristo. E Paulo disse aqui, para que eu faça isso, eu tenho que me esquecer das coisas que ficaram para trás. Se eu quiser correr, se eu quiser seguir olhando para o alvo, olhando para frente, para o futuro promissor que Deus tem para mim e para você, um futuro de paz, de prosperidade, como diz a palavra, eu não posso olhar para trás. Se eu ficar olhando para o meu passado, o que eu fiz, o que eu tinha, o que eu perdi, o que isso, o que aquilo, eu não vou viver o hoje. E eu não vou para o futuro. Então eu preciso abandonar o passado, presente e futuro. Conjugação de verbos. Você já foi na escola, você sabe o que é isso. Passado, presente e futuro. Então eu tenho que deixar o passado, viver o presente e estar almejando o futuro. Qual é o nosso futuro? A salvação, o reino. Mas eu preciso correr a carreira que me foi proposta. Eu preciso seguir para o alvo que é Cristo sem olhar para trás. Eu preciso esquecer as coisas que um dia eu vivi, coisas que me feriram, pessoas que usadas por Satanás me machucaram, pessoas que geraram traumas na minha vida. Eu tenho que esquecer isso. E quantas pessoas vivem presas no seu passado, não conseguem perdoar os seus pais e vivem com a vida financeira totalmente amarrada, porque a mãe representa o dinheiro e o pai representa a sua carreira. Pessoas não deslancham nas suas vidas profissionais, fazem 300 cursos, não sei quantas faculdades, mas não conseguem se realizar porque estão amarrados, não liberam perdão para os seus pais. Então você precisa entender que cada um dá aquilo que tem. Eles deram para vocês aquilo que eles receberam. Se a gente viveu
né? Se assim como eu, você também viveu num lar disfuncional, onde tinha discussão, onde tinha brigas, é porque havia o que? A falta da palavra, a falta de Jesus. Hoje nós temos esse conhecimento, mas mesmo assim eles nos deram o melhor e eles não tinham noção de que aquele proceder deles geraram feridas emocionais, geraram traumas emocionais e continuam gerando hoje, né? Se a gente for olhar esses jovens, essas crianças, é uma carência tão grande. Você vai numa escola, as crianças elas vêm em volta, elas querem te abraçar, elas querem atenção, elas ficam ali o tempo todo em volta dos professores. Porque é uma carência emocional. Os pais não dão atenção e isso não era só lá no passado, com o meu pai, a tua mãe, enfim, não. E isso continua hoje. Porque infelizmente muitas pessoas, elas dão aquilo que elas receberam também. Mas nós precisamos mudar, renovar a nossa mente, mudar o nosso entendimento, mudar o nosso procedimento. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar e de ver as coisas, automaticamente as nossas atitudes mudam. O nosso comportamento é outro. Por isso que a palavra diz que nós devemos renovar o nosso entendimento. Isso é todos os dias. Renovar nossa mente, mudar o nosso pensamento. Então, no estudo bíblico, né, ontem nós estávamos falando sobre isso. Não adianta eu orar para o mundo mudar. O mundo não vai mudar. Nós precisamos orar para que as pessoas mudem o seu pensamento, que elas aceitem Jesus, que elas venham para o caminho, que elas abram os seus olhos, que a cegueira saia dos olhos, que a paralisia espiritual largue essas pessoas, porque o mundo, gente, não vai mudar porque a palavra está se cumprindo. Tudo isso que está acontecendo ao nosso redor hoje, toda essa destruição da natureza, todas essas catástrofes que estão acontecendo, está tudo escrito na palavra. São coisas que estão se cumprindo, que foram faladas há mais de 2000 anos atrás, mas hoje elas estão aqui se cumprindo. Que alguns podem dizer, esses crentes são tudo louco, todo ano fala a mesma coisa, mas você já começou a ver que tudo está entrando? Está acontecendo? Olha, no nosso tempo de criança, você deitava, dormia aquela noite, 8 horas, aquele sono da beleza, como a gente diz mesmo. Você acordava no outro dia descansado, não tinha sono, relaxado, não tinha gente estressada, não tinha gente depressiva. As pessoas trabalhavam. Eu me lembro do meu falecido pai, ele levantava cedo. O caminhão passava lá, pegava ele, levava para o frigorífico, que era na cidade, no interior da cidade onde a gente morava na época. E olha que o meu pai trabalhava o dia todo e principalmente final de ano. Eles trabalhavam em frigorífico e não tinha essa modernidade de hoje que você aperta um botãozinho, leva o boi lá para cima. Não, era aqui na marreta, né? Pendurava num gancho, levava no muque, como a gente costuma dizer, né? Aqui no sul, era tudo manual. E olha que para eles matarem mais de 300 bois, gente, eles diziam a matança hoje foi grande. Eles trabalhavam desde as 5 da manhã. Eles iam às vezes até 9, 10 horas da noite. Você sabe o que é isso? E no outro dia, o pai levantava cedo de novo e estava lá. Às vezes nessa época agora, nessas épocas festivas de Natal e Ano Novo, a gente pouco via o pai. Porque não tinha a modernidade, os equipamentos modernos como nós temos hoje. E eles não cansavam dessa forma. Eles não ficavam esgotados como hoje. Gente, eu dei glória a Deus que esse horário de verão não voltou. Porque hoje o dia já está aproximado, como fala a palavra, os dias estão aproximados, o ano está passando e o ano que vem você vai ver que vai ser mais rápido ainda. Está assim, a palavra está se cumprindo. Então no mundo jaz quem? O maligno. Nós estamos no mundo, olha a oração que Jesus fez, Pai, cuida,
Eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós precisamos entender isso, gente. Então nós temos que nos desprender destas coisas aqui. Então, desses sentimentos malignos, isso não pode mais tomar conta da nossa vida. Se nós estamos em Cristo, nós temos a natureza de Cristo. E o que Cristo é? É amor. É bondade, é aquele que se doou, é aquele que se entregou por nós. Então nós não podemos viver magoados. Tem pessoas que eu conheço até hoje que estão na igreja, não liberam perdão, não estão se preocupando para onde elas vão depois que elas fecharem os olhos. E como eu já falei aqui, Deus não vai deixar ninguém ficar ocupando terra inutilmente, vivendo 80, 90, 100 anos, para quê? Vai gerar o quê? Que frutos vai dar? Que resultado vai dar? Nenhum. Só vai ficar destilando ódio, amargura, ressentimento, murmurando, se clamando, reclamando, mimizento. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus sonhou e não é isso que Deus projetou para nós. Então tem pessoas que estão deixando de viver o melhor. A palavra diz o que? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Mas tem gente que quer, mas não quer ouvir, não quer obedecer, não quer guardar princípios, valores, abandonar as coisas velhas. Tem pessoa que está na igreja, mas é o crente Raimundo, como a gente costuma dizer, um pé na igreja, outro no mundo. Não se decidiu por Cristo ainda. Não é errado a pessoa participar, né, de uma festa em família. Não é. A tua família, você tem que ir lá, aproveitar esse momento, pregar para eles, evangelizar eles, né? Mas não é ir lá para criticar. Não, eu não bebo. Eu tomo água, tomo, né, refri, suco, enfim, mas eu não bebo mais. Desde quando? Desde quando eu aceitei Jesus. Eles vão ver alegria na tua vida, que você não precisa tomar a bebida de álcool para se alegrar, para poder dançar, para poder... Não! Eles vão ver a diferença na tua vida. Você não tem que ir lá para criticar e dizer, eu parei de beber, tá na hora de você parar também. Não, isso aí não. Fale do amor de Cristo. Vinde como estás. De que jeito que você foi para Jesus, de que jeito que Jesus te encontrou. Eu me lembro muito bem do jeito que ele me encontrou e onde é que eu estava. Por isso que a palavra fala, volta ao primeiro amor. Tem muitas pessoas que saíram do primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor onde você quer ganhar todo mundo para Jesus, você quer levar todo mundo para a igreja, você quer ver todo mundo ali convertido? Pois é, esse é o primeiro amor que se apagou e está se apagando na vida de muitos. Por que Jesus disse lá em Mateus 24, o amor de muitos esfriaria? E está esfriando. Quantas pessoas só olham em volta do seu umbigo? O egoísmo tomou conta, o orgulho, elas não se preocupam com os outros. Como a minha mãe costuma dizer, querem Deus para si e o diabo para os outros. Né? E não é assim que as coisas funcionam. O bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o outro. Por que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Então o bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o outro. Então eu não posso abrir a minha boca e dizer, Senhor, me perdoa, eu errei. E Deus vai olhar e vai dizer, tá, e tu perdoou lá? Então não tem perdão para ti também. Porque olha a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal e não nos deixeis cair em tentação. Preste bem atenção na oração do Pai Nosso. Por que Jesus disse ali no final? Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, porque a pessoa é tentada a viver no ódio, na amargura, na mágoa, na ofensa. A pessoa é tentada a não liberar perdão. Livra-nos do mal, Jesus disse. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Para nos livrar do mal, nós precisamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós vamos viver nas mãos de quem? Escravos de quem? Ressentidos? É isso que Satanás quer. Não se esqueça que ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, Satanás vai fazer de tudo para que o seu plano de destruição dê certo. Por isso que Paulo disse aqui, ó, abandonando, esquecendo-me, nem é abandonando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ficou, gente, ficou. E avançando para as que estão adiante de mim. Então Paulo diz o que aqui? Me esqueço. Eu esqueci tudo que eu vivi, tudo que eu passei, toda perseguição, tudo mal que eu causei, eu me esqueci quando eu me arrependi, quando eu encontrei Jesus, quando eu entreguei minha vida para ele. Aquele tanto que Paulo teve o seu nome modificado, o nome dele era Saulo de Tarso. E ele foi mudado para Paulo. Por quê? Porque ele esqueceu que ele foi aquele Saulo. Esquecendo-me. Ele teve que esquecer o seu passado, esquecer tudo que ele fez para poder viver o hoje e seguir para o futuro promissor que Deus tinha para ele. E é isso que nós devemos fazer. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, a maturidade de fazer o que é certo e não de agir com os nossos sentimentos, devemos pensar dessa maneira, como ele está nos ensinando aqui, esquecendo-me, me esquecer daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz, daquilo que eu tinha, daquilo que eu passei de ruim, me esquecer disso tudo. Mas isso eu preciso ser curada de muitas coisas. Eu me esqueço. Causou o quê? Danos. A cicatriz fica, mas eu vou olhar para a cicatriz e vou olhar que ela está curada. Eu sobrevivi. Eu passei por aquilo ali, mas Jesus me encontrou. Hoje eu vivo uma nova vida. E aquilo que eu vivi lá atrás vai me servir para ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei um dia. Isso é maturidade espiritual. Não é ficar lambendo a ferida, se vitimizando porque eu isso. Ai, porque eu aqui. Porque fulano. Isso não vai resolver a situação de ninguém. Paulo disse, esquecendo-me e seguindo para o alto, para a frente, para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim. É isso que você tem que fazer. Se você quiser viver o melhor de Deus, é isso que você deve fazer, que eu e você devemos fazer e continuar fazendo. E aqui diz o quê? Alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Então, o que Paulo diz aqui, que significa aperfeiçoado, desenvolvido, né? Então, aponta para a maturidade daqueles que com os olhos fixos em Cristo, que é o nosso objetivo pessoal, né? O meu e o seu. Espero ouvir do Senhor muito bem, né? O cristão é o crente em Cristo que fez o progresso razoável no crescimento e na maturidade espiritual. Os cristãos não devem se entregar às discussões teológicas, gente, acirradas, especialmente sobre detalhes da fé. O mais sábio é deixar que o Espírito Santo venha esclarecer
todas as coisas a cada um. E cada cristão deve viver segundo o que já aprendeu e experimentou do Senhor. Em um mundo, onde a fome por informação parece insaciável, essa exortação de Paulo é um alerta para que os crentes procurem fazer mais o que já sabem ser a vontade de Deus do que se entregarem a uma busca insana por descobrir a vontade de Deus, né? Então a gente deve procurar fazer a vontade de Deus e não ficar procurando descobrir qual é a vontade, é viver a vontade de Deus, é o que está escrito aqui. A vontade de Deus é que a gente esqueça o que passou, que a gente viva o hoje, que a gente olhe para frente, que a gente siga para o alvo, que é Jesus. O nosso alvo, o meu e o seu, é a salvação, é o céu, é viver o presente, é viver o futuro promissor que Deus tem para nós e não ficar olhando para trás. Esta é a vontade de Deus. Não ficar, Senhor, qual é a tua vontade? O que tu quer que eu faça? Você não lê a Bíblia? O que está escrito aqui? Viva o que está escrito. Viva aquilo que você está ouvindo. Tiago disse, não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes. É isso que Deus quer que a gente faça, colocar em prática aquilo que a gente ouve, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Eu não posso ser só ouvinte negligente, como o Tiago disse, mas eu tenho que ser um ouvinte praticante da palavra, aquela pessoa prudente. Se Deus está me dizendo para fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, não vou fazer assado, eu vou fazer dessa forma aqui. Então a gente precisa aprender, gente, que não é viver uma vida insana por descobrir a vontade de Deus para cada detalhe presente e futuro de suas vidas pessoais. Então, o nosso maior exemplo é Cristo, é seguir os seus ensinamentos, né? O nosso general é Cristo. Tem um louvor que diz assim, seguimos os seus passos, nenhum inimigo, nos resistirá. É seguir os passos de Cristo, seguir os seus ensinamentos, viver a vida plena e abundante que Ele veio para nos dar. Então que você reflita mais nessa palavra, que você medite nesses versículos aqui. Faça uma análise da tua vida e veja de que forma você está vivendo. Como é que você está correndo? Você está seguindo para o alvo de que forma? Olhando para trás? Você vai cair, vai tropeçar, vai sair fora do caminho. Você tem que olhar para frente, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé, e não olhar para pastor, não olhar para diácono, não olhar para obreiro, não olhar para o homem, porque o homem é falho. Jesus não. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos. Então nenhum ser humano é perfeito. Nós buscamos a perfeição, ouvindo a palavra, sendo moldado por ela, aceitando ela, assim nós somos transformados. Essa é a vontade de Deus, que a gente seja moldado e que a gente viva de acordo com as experiências, de acordo com o que nós já aprendemos. Por isso que a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos prosseguir conhecendo Deus, buscando a Deus, ouvindo a sua palavra, obedecendo, sendo guiado, sendo dirigido pelo Espírito Santo, limpando o templo, a morada do Espírito Santo. É isso que nós devemos fazer. Então que você faça essa análise da tua vida, que você cresça, que você tenha essa maturidade, como Paulo disse, de não ficar olhando para trás, mas esqueça o que passou na tua vida. Esqueça o teu passado, cure essas feridas, os traumas emocionais que um dia você sofreu e viva o hoje. Hoje. E projete-se no amanhã, no futuro que Deus tem, que é a salvação eterna, que é cear com o Senhor eternamente. Isso nós temos que visar todos os dias. A nossa salvação, estar com Cristo, andando de acordo com a palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, renovadas, edificadas, que elas parem de olhar para trás, que elas se esqueçam do seu passado e que elas vivam o hoje e que elas sejam projetadas no futuro promissor que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que elas corram
a carreira que lhes é proposta, que elas sigam para o alvo que é Cristo, que elas não fiquem olhando para trás, mas que não busquem atalhos, que elas permaneçam no caminho, que elas vivam a verdade e desfrutem da vida e da vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Senhor, esta é a minha oração. Abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus.